Estamos conversando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes quero falar para vocês da Francine Modas. Gente, olha que roupa mais linda esse conjunto. A Francine tem duas lojas, uma no Shopping Praia Mar e uma no Supercentro Comercial do Boqueirão. Ela trabalha com jeans especializados de cintura alta, modelos exclusivos, que vão do 38 ao 56. E também trabalha com roupas para mães de noivos, para madrinhas. Se você tiver necessitando de uma roupa, seja mais descolada, mais esporte ou para uma ocasião especial, dá uma passadinha lá na Francine, porque com certeza você vai achar alguma coisa do seu agrado. Não se esqueça, Francine Modas. Roupa é sempre bom, né? Então, Adriana, vamos falar um pouquinho o seguinte, se o transtorno de déficit de atenção é hereditário. Sim, ele é hereditário, ele vem de uma causa genética. É muito comum os pais trazerem os filhos para a consulta e se identificarem quando a gente vai colhendo toda a história. E dizerem, mas eu tinha assim, eu era assim. E na maioria das vezes eu ainda sou assim. Porque, como eu falei, o transtorno de déficit de atenção, ele se estende até a vida adulta. Então é muito comum a gente acabar tratando a família. E que muitas vezes o adulto não sabe que tem. E tem. E tem. E precisa de tratamento porque na vida adulta ele acarreta muito prejuízo acadêmico, profissional, inclusive de relacionamentos. Agora, existem outros problemas associados ao transtorno? É muito comum a comorbidade, isto é, a associação com outros quadros emocionais e comportamentais, como a depressão, a ansiedade, os transtornos de humor, como o transtorno bipolar. Uso de substâncias psicoativas. O paciente, quando ele vai chegando na vida adulta, na adolescência, ele acaba experimentando e alguns relatam que quando usam, por exemplo, a cocaína, melhora a questão da atenção ou ficam mais tranquilos quando usam a cannabis e acabam se medicando com essas substâncias. Então, a gente acaba tendo também uma alta incidência de uso de substâncias quando a pessoa não se trata deste transtorno. Esse livro, você escreveu 2 capítulos, ele trata bastante disso, né? Das doenças associadas ao quadro de humor, ao quadro de humor, não é? Como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tanto é que existem 2 linhas hoje em dia de pesquisa, uma que foca que o transtorno de déficit de atenção possa ser o quadro inicial do transtorno bipolar, porque é muito comum as crianças com transtorno bipolar também terem o transtorno de déficit de atenção. Agora, você acha que isso é uma doença da moda ou é realmente um transtorno bastante prevalente? 1 a cada 20 crianças tem o transtorno de déficit de atenção. Na verdade, a gente está tendo todo um boom de divulgação porque as pessoas perderam medo de ir ao psiquiatra e procurar ajuda muitas vezes. Então, isso tem feito com que se falasse abertamente. Hoje, nas escolas, os professores identificam essas crianças e mandam para o tratamento. Então, mas como é feito o exame? Existe algum exame laboratorial ou só são exames clínicos? Não existe nenhum exame até o momento que dê o diagnóstico. Ele é através da consulta. Na amnésia, a gente vai colher a história de vida dessa criança e a gente vai ver a observação no consultório, através do brincar, como ela se porta. É muito comum a criança, às vezes, já entrar brigando com os pais, ou o pai começa a relatar o comportamento e a criança se intromete. Não é desse jeito, você está mentindo. Então, a gente vai vendo nessa entrevista todo o comportamento e isso é que a gente acaba dando o diagnóstico. A gente tem exames que vão complementar isso, como eletroencefalograma, às vezes a ressonância, quando a gente tem uma suspeita de uma sobreposição com um quadro neurológico, mas não tem nenhum exame que dê esse diagnóstico. Quais são os tratamentos possíveis para o transtorno de déficit de atenção? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é onde talvez o medicamento tenha uma peça fundamental. Todos os estudos até o momento mostram que as crianças melhoram, os adultos, quando se é medicado. Claro que associado a isso a gente tem que fazer uma orientação para os pais, para a escola, quando não até um tratamento familiar, em terapia familiar. Dúvida. Então a gente precisa também de outras especialidades nos ajudando. Então, como a criança às vezes ela fala rápido, ela atropela, precisa da fonoaudióloga, é comum as dificuldades de aprendizagem que acompanham o transtorno, aí tem o papel da psicopedagoga, a psicóloga para estar orientando a criança, os pais, fazendo todo o tratamento. Inclusive para a criança elaborar as consequências disso, como eu falei, ou ela é muito hostilizada na escola pelo comportamento agitado, porque ela atrapalha, ou ela é negligenciada e ela desenvolve um quadro depressivo associado. Sim. E hoje em dia a gente também está tendo a terapia ocupacional, que também está contribuindo para que essas crianças
inclusive se ajuda assim, no planejamento, na organização das atividades de vida diária. Sim, porque isso é super importante, né? Muito. Eu tenho algumas mães no consultório que falam para mim assim, mas eu cúmulo, eu tenho que estudar com ele, eu tenho que organizar as tarefas dele, porque afinal de contas já tem 10, 11, 12 anos, não é? Tem mãe que fala assim, não, eu coloquei agenda, eu fiz um cartaz. Eu falei assim, mas ele lembra de olhar? Porque a maioria das crianças fala assim, mas eu esqueço de olhar a agenda. É verdade. Né? Então a gente precisa sempre de ter alguém auxiliando. Sim, porque a queixa é que muitas vezes os outros filhos não foram desta forma. Exatamente. Mas na verdade, quer dizer, cada criança tem uma particularidade. Sim, uma necessidade, não é verdade? Agora, no caso, essa medicação, ela é uma medicação para a vida toda? Infelizmente, a gente não tem nenhum medicamento que cura o transtorno de déficit de atenção. Ele é uma medicação que a gente fala que ela é sintomática. Então, enquanto ela estiver agindo, os sintomas vão desaparecer e a criança vai se centrar. Então, nisso ela vai ficar mais tranquila e ela vai se centrar nas atividades onde exige a concentração. Passou o efeito do remédio, em geral o quadro volta. O que acontece é que as vias neuronais de desenvolvimento da atenção, da impulsividade, da hiperatividade, vai tendo um contínuo até a vida adulta. Então, algumas crianças vão melhorando a hiperatividade, a impulsividade e vão permanecer desatentas, outros não, vão continuar impulsivos e hiperativos. Então, pode ocorrer essa melhora. Como também pode ocorrer a adaptação. O indivíduo já sabe que ele é hiperativo ou desatento, então ele vai arrumar métodos para se adaptar. Então, na hora que está estudando, ele vai ler em voz alta, ele vai gravar, ele vai estar escrevendo, então vai se adaptar e aí às vezes não precisa do medicamento. Mas a grande maioria, infelizmente, vai precisar do remédio para a vida toda. Já voltamos a falar. Confira agora uma dica do Dr.